É uma época em que os deuses desceram do céu e habitaram a terra com a humanidade. Em uma entrevista de 2016, Mel Gibson disse algo que quase ninguém mencionou. Ele afirmou que a igreja institucional tem um longo histórico de decidir no que o público pode acreditar, e que certos textos foram mantidos fora do alcance não por serem falsos, mas por serem perigosos para as pessoas que tomavam as decisões. Durante anos, ele se dedicou obsessivamente ao sofrimento de Cristo, mergulhando em escritos do primeiro século, na história da igreja primitiva e na política do que era incluído na Bíblia e do que era silenciosamente ocultado. O texto ao qual ele sempre retornava era o que mais o perturbava. Um livro que havia sido sistematicamente apagado do cristianismo ocidental por mais de 700 anos. Que tipo de conhecimento é tão perigoso que as instituições passam 17 séculos garantindo que você nunca o leia? Esta é uma pergunta que Mel Gibson não pôde ignorar. E este filme responderá em nome do homem que nunca morreu. Os padres da igreja estão divididos sobre isso. Sei, uma explicação para Gênesis 6. Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e as acharam belas. E quando... O que homens e mulheres fazem? Há um detalhe oculto em Gênesis 5 que a maioria das pessoas lê sem ler. Quem era esse homem? O que ele vivenciou? O que ele sabia que o diferenciava das outras pessoas desta genealogia e deixou algum legado? A resposta, preservada em um texto antigo por mais de 0 anos, é sim, ele deixou um livro completo. O livro de Enoque não é um documento curto, é um relato vasto e multifacetado de visões, jornadas celestiais, encontros com anjos e revelações cósmicas que a maioria dos cristãos nunca teve o privilégio de ler. Descreve as jornadas de Enoque por mundos ocultos, seus encontros diretos com seres divinos, seu testemunho em primeira mão de eventos que remodelariam a civilização humana. Contém elementos tão detalhados, tão estranhos e tão estruturalmente entrelaçados com o restante das escrituras que estudiosos têm se debruçado sobre suas implicações desde seu surgimento nos primeiros 300 anos após Cristo. Não era um texto marginal. Os padres da igreja o conheciam e o citavam abertamente. Justino Mártir o citou, Irineu o citou. Suas origens foram estudadas. Clemente de Alexandria se baseou nele repetidamente. O antigo filósofo romano Tertuliano chamou o livro de Enoque de Sagrada Escritura. Sim, bem, a história continua. O Concílio de Laodiceia. No século IV, foi o momento em que o livro de Enoque deixou de ser Sagrada Escritura e se tornou contrabando. Era considerado controverso, inconsistente com a doutrina aceita. A proibição do uso público foi imposta e foi tão severa que, em poucas gerações, a maior parte do mundo cristão não apenas parou de ler o livro, como também se esqueceu de sua existência. Pare e pense no que isso realmente significa. Ele não foi removido da Bíblia, nem colocado em um apêndice ou nota de rodapé. Foi verdadeiramente apagado da consciência ocidental. Séculos depois, o manuscrito desapareceu durante a Idade Média. O livro de Enoque era mais rumor do que realidade. As pessoas sabiam que algo havia sido excluído do cânone. Poucos saberiam dizer o quê. Menos ainda haviam visto uma cópia. Então veio a Reforma Protestante e, com ela, uma renovada sede por fontes originais. Os estudiosos começaram a fazer perguntas incômodas sobre o que a igreja primitiva realmente continha antes que os concílios a filtrassem. Quais textos circulavam livremente antes que certas instituições decidissem no que o público podia acreditar? O interesse pelo livro de Enoque ressurgiu discretamente, mas ninguém conseguia encontrá-lo. Textos falsos surgiram, explorando o apetite pelo proibido, alegando ser o livro de Enoque perdido e falhando em qualquer teste de autenticidade. O manuscrito genuíno, descobriu-se, sobreviveu no único lugar onde o Concílio de Laodiceia não conseguiu alcançar a descoberta em vermelho. No final do século XVIII, um explorador escocês chamado James Bruce viajou para a Etiópia. Ele não estava especificamente procurando pelo livro de Enoque. O que ele encontrou na coleção sagrada da Igreja Ortodoxa Etíope mudou para sempre o ensinamento bíblico. 3 cópias do manuscrito original, escritas em grego, a antiga língua litúrgica da Etiópia, permaneceram intactas apesar de mais de 1000 anos de silêncio. A Igreja Ortodoxa Etíope havia protegido esse texto desde antes dos concílios de Roma e Constantinopla se reunirem para decidir o que poderia ser incluído no cristianismo.
Eles adotaram o cristianismo precocemente, antes da padronização do cânone ocidental, antes do início da máquina política do império. Ao definir as verdades que poderiam ser consideradas confiáveis pela opinião pública, o Concílio de Laodiceia e os Éditos de Laodiceia jamais foram aceitos na Etiópia. Charles publicou a edição acadêmica definitiva que finalmente trouxe o texto completo para o conhecimento acadêmico ocidental. Então, em 1947, fragmentos do livro de Enoque surgiram na caverna 4 dos manuscritos do Mar Morto. Os fragmentos confirmaram a extrema antiguidade do texto e sua profunda integração com o pensamento judaico do Segundo Templo, séculos antes de Cristo. E entenda isto: o livro de Enoque não foi uma falsificação medieval. Não foi inventado para preencher uma lacuna. Era antigo, circulava e era citado como autoridade muito antes de alguém pensar que deveria desaparecer. O próprio Novo Testamento prova isso. A Epístola de Judas contém uma citação direta do livro de Enoque. Judas 1, 14 a 15 é lido para a 7ª geração a partir de Adão. Enoque também profetizou estas coisas, dizendo: Eis que o Senhor vem com as suas santas multidões para executar juízo sobre todos. Ele estava citando um texto que considerava a Escritura sagrada, um texto que seria considerado perigoso demais para a opinião pública em poucos séculos. Mas essa não é a parte que eles enterraram. O que este livro realmente contém? Alguns acreditam que o livro de Enoque revela muitos segredos que estiveram ocultos por séculos e continuam sendo mantidos em segredo. Este livro detalha os eventos descritos em Gênesis 1 a 6. Então, o que exatamente está contido neste texto? O que há nessa obra que preocupou tanto os concílios do século IV a ponto de apagá-la da existência por mais de 1000 anos? Comecemos pelos vigilantes. O livro de Enoque apresenta uma classe de seres angelicais com uma única missão: observar a humanidade sem interferir, evitando qualquer envolvimento. Eles falharam, e a maneira como o fizeram é uma das descrições mais perturbadoras de toda a literatura antiga. Os vigilantes, liderados por uma figura chamada Samyaza, observaram as mulheres da terra e fizeram sua escolha. Desceram, abandonando sua posição. Casaram-se e, dessas uniões, nasceram filhos, os Nephilims. O livro do Gênesis menciona os Nefilins em 2 frases, misteriosos, quase incidentalmente. O livro de Enoque preenche todas as lacunas deixadas por Gênesis, e o que preenche é perturbador. Os Nefilins eram gigantes, seres de poder físico catastrófico, que devoravam tudo ao seu redor quando a comida na terra acabava. Voltaram-se contra os animais quando estes desapareceram. Voltaram-se contra os humanos. Sua presença perturbou a ordem natural em sua base. A terra não podia sustentar o que eles representavam. Nunca deveríamos ter conhecido a astrologia das armas, dos feitiços, dos movimentos dos corpos celestes, das propriedades, das raízes e plantas usadas em feitiços, coisas que não só impulsionaram a civilização, mas também aceleraram sua capacidade de se autodestruir completamente. É aqui que a coisa fica estranha. Enoque descreve os próprios guardiões como enormes e luminosos, irradiando luz como a superfície do sol. Ele descreve o transporte deles como carruagens de fogo com rodas giratórias. Pareciam flamejar, viajando pelo céu com um som como o de um trovão, cobrindo distâncias a uma velocidade que desafiava a compreensão. Ele descreve ter sido levado pessoalmente a reinos ocultos, lugares secretos na terra e no céu, completamente além da percepção humana normal. Teólogos interpretam isso como imagens angelicais. No entanto, estudiosos como Erich von Däniken apontaram para uma linguagem quase idêntica em textos sumérios que descrevem os Anunnaki. Os seres que supostamente desceram do céu ensinaram à humanidade astronomia, matemática e agricultura, e foram descritos como gigantes luminosos. Essas histórias se originaram independentemente em diferentes civilizações, sem nenhum contato documentado, descrevendo o mesmo tipo de seres, o mesmo tipo de transmissão proibida de conhecimento, independentemente de se ler o livro de Enoque como história sagrada ou como um registro suprimido de algo real. Narrativas paralelas que abrangem milhares de anos apontam para algo que causou uma impressão poderosa demais para explicar ou compreender. O livro descreve um evento real em curso. Enoque previu diretamente o dilúvio. O texto registra que ele foi instruído a avisar seu bisneto Noé para se esconder. Um dilúvio estava chegando, um que destruiria tudo na face da terra. O mesmo evento foi registrado em praticamente todas as culturas antigas da terra: Mesopotâmia, América do Sul, Grécia, China e Índia. Cada civilização que sobreviveu ao dilúvio deixou sua marca.
Enoque viu. Ele registrou. E então aconteceu. Quer datemos o dilúvio de acordo com a cronologia bíblica literal ou com um evento geológico ocorrido há cerca de 14 anos, quando o nível do mar subiu catastroficamente e as linhas costeiras foram engolidas, as semelhanças são impressionantes. A visão de Enoque de destruição total e a sobrevivência de uma única família é consistente com algo bastante real. Todos os continentes habitados ainda carregam a memória desse evento. Eis a questão. Se o livro de visões oníricas foi escrito antes do dilúvio e descreve com precisão milhares de anos da história humana subsequente, por que as pessoas que proibiram este livro estavam tão determinadas a impedir que você o lesse? O que Mel Gibson realmente descobriu? Concluímos que os anos de pesquisa documentada de Gibson sobre fontes bíblicas, a história da igreja primitiva e a política institucional de formação do cânone lhe mostraram o caminho. E é aqui que a história deixa de ser sobre a história antiga e começa no presente. Gibson argumentou publicamente, em entrevistas documentadas sobre a narrativa da paixão, que o cristianismo institucional tem um padrão de longa data de controle do acesso ao conhecimento, o que ameaça sua própria autoridade. A questão à qual ele constantemente retornava não era se os textos suprimidos eram autênticos. A questão era por que certos textos foram suprimidos enquanto outros, de menor credibilidade histórica, foram preservados. A resposta não era teológica. Isso tinha natureza política e envolvia diretamente o poder. A principal explicação para a remoção do livro de Enoque centra-se em disputas de autoria e inconsistências teológicas. Acadêmicos observam que o texto provavelmente foi compilado por múltiplos autores ao longo de vários séculos. Em vez de escrito pelo próprio Enoque, há detalhes que conflitam com os escritos canônicos, como a ênfase em uma figura chamada Azazel em vez de Satanás. A sugestão de que anjos caídos poderiam preservar o caminho para a expiação é considerada uma das principais fontes de corrupção. Essas discrepâncias são reais, mas a pesquisa documentada de Gibson aponta para outra direção. Ele argumenta que as discrepâncias eram uma desculpa, não uma razão. A verdadeira razão era algo que os concílios nunca tiveram a intenção oficial de registrar. Isso se torna evidente quando examinamos o que o livro de Enoque realmente faz com a pessoa que o lê. Ele oferece ao indivíduo plena oportunidade de refletir sobre o conteúdo do texto. Encontros diretos com os seres divinos que não exigem sacerdote, instituição ou qualquer tipo de intermediário. Ainda hoje, essa prática opera em instituições que, por 700 anos, repetidamente declararam que o livro era perigoso demais para ser lido. Gibson concluiu que era precisamente por isso que o livro de Enoque foi proibido, e não por causa de anjos ou gigantes. A sugestão de que a corrupção persiste explica por que a Etiópia o preservou. O livro de Enoque pode ter sido o primeiro registro escrito feito por humanos. Também pode ter inspirado o livro do Gênesis. A preservação do livro de Enoque na Etiópia não é coincidência. É a evidência mais importante de toda a investigação. A Etiópia adotou o cristianismo no século IV, aproximadamente na mesma época em que os principais concílios em Roma e Constantinopla unificavam o cânone ocidental. No entanto, a Etiópia estava geograficamente e politicamente isolada desses centros de poder imperial. Os éditos que reestruturaram o cristianismo ocidental nunca tiveram a mesma autoridade. Aksum. A Igreja Ortodoxa Etíope desenvolveu seu próprio cânone. Eles não preservaram o livro, copiaram-no, protegeram-no e trataram-no como um texto sagrado por mais de 500 anos. Essa discrepância revela a natureza da supressão. Não se trata de um discernimento espiritual universal, uma decisão tomada por homens específicos em cidades específicas, sob pressões políticas específicas. Teve muito mais a ver com a consolidação do poder institucional do que com a autenticidade do texto que estavam apagando. Uma pergunta que eles esperam que você nunca faça. A conclusão de Gibson, documentada por meio de anos de declarações públicas e pesquisas, é direta. O livro de Enoque não foi banido por ser inautêntico. Foi banido por ser autêntico demais, detalhado demais sobre a natureza do mal, preciso demais sobre as origens da corrupção, explícito demais sobre a guerra espiritual contínua que a religião institucional precisava manter em abstrato.
distante e seguramente teórico. O livro nomeia os mecanismos da corrupção. Ele atribui o mal não a um vago princípio moral, mas a escolhas específicas feitas por seres específicos com poder específico que abusaram. O livro de Enoque também descreve a própria arquitetura do céu, os nomes e funções dos seres angelicais individuais, a organização da autoridade divina em muitas esferas, o conhecimento compreendido como poder através de suas limitações, e as autoridades religiosas mantinham sua posição como as únicas intérpretes da realidade divina. Os crentes comuns simplesmente tinham que confiar na instituição que alegava fazê-lo. A publicação do livro de Enoque significou a libertação da ideia de que Enoque, um homem comum, passou pessoalmente pelos céus, recebeu esse conhecimento diretamente, sem um sacerdote, sem conselho, sem a permissão de ninguém, e que o mesmo acesso poderia estar disponível a qualquer pessoa justa o suficiente para seguir o mesmo caminho. Essa ideia nunca deixou de ser perigosa. E assim o livro permanece excluído, rotulado como apócrifo, silenciosamente rejeitado, enquanto a Igreja Ortodoxa Etíope o trata como escritura sagrada há mais tempo que o cânone ocidental. Existindo em sua forma atual, o livro de Enoque sobreviveu a tudo o que lhe foi imposto, a proibição imposta por impérios. Sobreviveu a 1000 anos de apagamento porque uma igreja em um país se recusou a deixá-lo morrer, preservando cópias até que um explorador escocês cruzasse seu limiar e o resto do mundo finalmente descobrisse o que lhes havia sido tirado. A pesquisa de Mel Gibson aponta para um padrão muito maior do que um único texto antigo. Certos conhecimentos são cerceados, certas questões são enterradas, certos livros são rotulados como perigosos, não porque sejam falsos, mas por causa do que acontece quando um número suficiente de pessoas os lê. Uma coisa não pode ser negada, ele foi deliberadamente removido do seu alcance, e as razões oficiais dadas para sua remoção nunca resistiram a um escrutínio honesto.